Agora, no programa Jesus é a Solução, Palavra Amiga. Estamos aqui nos estúdios da 87,5, Destaque FM, programa Jesus é a Solução, meu amigo irmão Francisco Nacélio. Vamos agora trazer uma breve meditação, reflexão da Palavra do Senhor. Tendo em vista, irmãos, que nós estamos em um mês especial. Além de ser o mês das mães, também é o mês do Maio Laranja, onde existem ações de combate ao abuso e à exploração sexual infantil no Brasil. Por que isto é importante? Porque se formos observar os dados da OMS, Organização Mundial de Saúde, nós vamos ver que a cada 24 horas, 320 crianças são abusadas sexualmente no Brasil. Esse número ainda pode aumentar, porque a cada 100 casos, apenas 7 são denunciados. Então, vamos trazer hoje uma reflexão baseado nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, nos nossos pequeninos, pois eles são muito importantes para o reino dos céus. Nós temos hoje, infelizmente, no nosso país, não somente no Brasil, como também no mundo, a erotização das nossas crianças e adolescentes, que desde cedo já estão perdendo a sua inocência e muitas das vezes os próprios pais têm uma parcelazinha de culpa, porque hoje em dia, se nós ligarmos no TikTok, a gente vai ver as crianças dançando seminuas e os pais rindo, achando bonito tudo isso. Pais que vestem as suas crianças com mini roupas e saem por aí. E tudo isso, irmãos, são desrespeito com aqueles que são importantes para Deus. Por isso, eu gostaria de ler uma passagem bíblica. Medite comigo no livro de Mateus, capítulo de número 18, a partir do versículo 1. A Bíblia diz assim: naquela mesma hora chegaram os discípulos a Jesus dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Perceba que a preocupação dos discípulos naquele momento era saber quem era maior no reino dos céus. Glória a Deus. E Jesus, chamando o menino, os pôs no meio deles e disse: olha só, a palavra de Jesus é: se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esse menino, esse é o maior no reino dos céus. Glória a Deus. O 6 diz: mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço um amor de azenha ou uma pedra de moinho e se submergisse nas profundezas do mar. Aqui nós vemos, irmãos, discípulos que estavam próximos de Jesus, e a discussão ali não era o Evangelho, a discussão ali não era a palavra do Senhor, não era nada de edificação, mas era de crescimento pessoal. Pessoas que estavam ali pensando em se tornar grandes. Quando a gente vê exemplo de 2 discípulos, Tiago e João, que certa vez chegam para Jesus e dizem: mestre, deixa nós te fazer um pedido. E até a sua mãe participa ali. Veja só, como eu falei para você, que muitas das vezes os pais têm uma parcela de contribuição na degradação dos seus filhos, degradação física, moral e espiritual. E a Bíblia diz que o pedido foi: olha, Jesus, quando o Senhor chegar no seu reino, queremos que um de nós se assentem à sua direita e o outro à sua esquerda. Olha o pedido, um pedido de grandeza. E aqui, nesse momento, eles estavam questionando entre si quem é o maior. De repente, os 3 discípulos mais próximos de Jesus, Pedro, Tiago e João, um olhava para o outro. Pedro talvez dizia: o maior
deve ser eu. Eu andei sobre as águas, eu tenho acesso a Ele, estou sempre respondendo seus questionamentos, sempre estou ali do seu lado quando Ele precisa. Sou eu, o cabra valente, aquele que põe a mão na espada e está pronto a defender. E de repente João olha e diz: não, o mais importante sou eu, porque eu reclino a minha cabeça no peito de Jesus a hora que eu quero, sou íntimo dele, sou discípulo amado. E naquele momento Jesus contraria todas as convicções daquelas pessoas. E diante dos discípulos ele chama um menino, uma criança, e o põe no meio e diz assim: olha só, a discussão de vocês. Enquanto vocês estão discutindo para saber quem é o maior ou quem não é, esta criança está aqui, apenas interessado na minha presença. Ela não está interessado se vai ser maior, se vai ser menor, se vai ter espaço, se não vai. E com bastante calma e educação, aquela criança estava ouvindo os ensinamentos de Jesus com atenção. E nesse momento, ela acaba chamando a atenção de Jesus, atraindo a atenção do Senhor para si, por uma característica que tinha naquela criança. Veja bem que não era qualquer tipo de criança. Jesus olha para aqueles discípulos, coloca a criança no meio e diz: olha, quem não se tornar humilde como essa criança, jamais chegará no reino dos céus. Humildade, irmãos. A comparação aqui com esta criança, a base disso tudo é a humildade dela. Porque se você for observar, Jesus, ele não vem primeiramente como um grande rei, como uma pessoa que seria tão importante, abrangente para a sociedade. Não, ele chega pequenininho, ele chega como um menino, e numa simplicidade tremenda, nascendo numa manjedoura. Mas veja bem, irmãos, as características que Jesus traz. Capítulo 9 de Isaías, versículo 6, o profeta vai dizer assim: porque um filho se nos deu, um menino nasceu, e olha só, o principado, o governo está sobre os seus ombros, e ele se chamará Maravilhoso, Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz e Deus Forte. Tudo isso carregava nos ombros aquele menino, aquela criancinha que nascia. Que características fortes, irmãos. E Jesus nasceu na humildade, na simplicidade. Filipenses capítulo 2, o apóstolo ele diz o seguinte: que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes ele tomou a forma de homem. Na forma humana ele humilhou-se. Então nós temos em Jesus uma característica de uma pessoa humilde. Então quando Jesus pega essa criança e coloca no meio, ele está confundindo os discípulos que queriam ser grandes, quando na realidade eles não eram. E aquela criança que não queria aparecer, Jesus estava demonstrando: olha, a grandeza dessa criança não está no seu status, a grandeza dessa criança não está no seu discipulado, ela não está comigo 24 horas, ela não está fazendo operações de sinais, de milagres comigo, ela não está segurando a bolsa, assim como Judas segura a bolsa do dinheiro, ela não tem nenhum cargo notável específico, mas ela tem algo que nenhum de vocês tem, que é a humildade. E de repente, ele olha para os discípulos e diz assim: olha, e aquele que escandalizar, aquele que mexer, que tocar num desses pequeninos, olha só, interessantíssimo, ele diz o seguinte: olha, era melhor que pegasse uma pedra de moinho. Irmãos, a pedra de moinho é pesada demais, né? A pedra de moinho é composta por uma pedra gigantesca, muito pesada, e ela fica em cima de outra pedra, e fica ali no meio uma engrenagem de ferro que une essas duas partes. Se coloca um milho ali por um buraquinho que tem no meio, e quando se roda, se gira aquela pedra,
A força é tão grande que fica só o xerém, né? Fica todo moído. É pesado demais. Então Jesus estava dizendo assim: olha, se alguém quiser fazer mal, escandalizar um desses pequeninos aqui, como esta criança, é melhor que pegue uma pedra dessas, amarre no pescoço e se lance ao mar. Então que fica essa reflexão para a sua vida, para a minha vida. São estatísticas, irmãos, que provam o que está acontecendo no nosso país e no nosso mundo. Estamos chegando a instantes finais. Mas que fique essa reflexão. É tanto que, se você girar a página seguinte, capítulo de número 19, versículo 13, é um momento onde os discípulos estão lá presentes e começam a trazer crianças para que Jesus possa tocar, para que Jesus possa curar. E os discípulos agora estão impedindo aquelas crianças de chegar, né? Talvez agora lembrando daquele ato, né, que Jesus coloca a criança como mais importante, e eles tentam impedir a criança de chegar até Jesus. E Jesus diz assim: olha, deixa vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Então, peço para vocês, não impeçam de maneira nenhuma. Cuide dos seus filhos, cuide das suas crianças e não se oponham. Quão importante é nós criarmos uma criança, que ela cresça no temor do Senhor Jesus. Que a cada dia venhamos cuidar, irmãos, do futuro do nosso Brasil. Nosso Brasil é bonito, é abençoado por Deus, e as nossas crianças são o futuro do nosso Brasil. Que nós possamos orar por elas e cuidar em nome do Senhor Jesus.